Olá, galera da turma do Master. Hoje a gente vai ter a nossa terceira aula referente ao mês de abril, onde a gente vai continuar falando sobre carreiras, certo? Na aula passada a gente falou sobre os estilos de aprendizagem, as 4 formas de aprender, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de inteligência, certo? Que são as inteligências múltiplas propostas por Gardner, que foi um autor das inteligências múltiplas. Tá bom? A gente vai ter uma série de aulas sobre carreiras e hoje a gente vai continuar a segunda aula. O que seriam as inteligências múltiplas? Inteligências múltiplas, o nome já diz, são vários tipos de inteligência que existem. Cada pessoa existe um estilo de inteligência. Basta você identificar qual é a sua. Então, Deus deu a inteligência ao homem de fazer diversas coisas, certo? Como fazer cirurgia, pilotar um avião, a inteligência de saber pescar, de saber quais são os tipos de peixes, os tipos de animais, né? Entre outros tipos de inteligência que a gente vai conhecer. Então, cada um tem a sua. Não existe ninguém mais inteligente que o outro, não existe ninguém inteligente. Cada um tem um tipo de habilidade, um estilo de inteligência, basta você identificar qual é a sua, certo? Então, as inteligências múltiplas foi proposto por Gardner, esse ator que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Antigamente só existia o teste do QI, né, que é o coeficiente intelectual. Esse teste está ultrapassado porque ele era mais baseado na questão da matemática ou do português, mas existe mais inteligência além dessas duas, certo? E ele afirma que temos múltiplas inteligências, sem importar o quão inteligentes sejamos em comparação com outras pessoas. É comum a maioria das pessoas ter 3 ou 4 inteligências múltiplas, ou seja, você pode ter mais de uma, mas sempre vai ter uma que vai ser a dominante em você, tá bom? Mas existem pessoas que têm 3, 4, 5, só que as outras são em pequenas porcentagens, mas sempre vai ter uma que você vai se identificar mais, certo? Então nós temos aqui o gráfico que mostra as 8 inteligências: a sinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Existe uma nona, só que essa nona ainda não foi comprovada cientificamente, que seria a existencial ou a religiosa, espiritual, tá bom? Mas a gente vai falar também sobre ela. Então nós vamos conhecer aqui cada uma e quais são suas características. Na lógico-matemática, né, nós já falamos na aula anterior que existe também o estilo de aprendizagem quanto à matemática, que são pessoas que se dão bem com números, com gráficos, com tabelas, certo? Com frações, entre outras coisas que envolvem a lógica. Então são pessoas que gostam muito de números, que envolvem as ciências exatas. Geralmente as pessoas vão ser engenheiros, físicos, químicos, técnicos, informáticas ou até mesmo médicos, que precisam ter muito cálculo, certo? E o mais conhecido dele que a gente tem é o Albert Einstein, que foi considerado um dos maiores físicos que existiu no mundo, certo? Ele tinha muito essa inteligência matemática. A segunda, nós temos a espacial visual, né, que é a habilidade para memorizar cenas, noção de espaço e direção, saber onde está e quais são as referências à sua volta, criatividade e imaginação. Então são pessoas que observam muito, que são bem detalhistas, que gostam de aprender observando. Quem são? São os arquitetos, os engenheiros e decoradores, porque eles precisam observar detalhe por detalhe quando for construir uma casa ou fazer uma decoração. Então eles são bem detalhistas. Eu coloquei aqui como exemplo, né, que vocês estão vendo na foto, o Oscar Niemeyer, que foi um dos maiores arquitetos do Brasil. Inclusive foi ele que projetou todo o estado de Brasília. A sinestese corporal é a inteligência que envolve o movimento, ou seja, são pessoas que têm a inteligência de se movimentar e fazer ações com o próprio corpo, que são os atletas, né, que eles utilizam o corpo para poder se movimentar e fazer ações, como por exemplo no vôlei, no futebol ou em algum outro esporte. Os dançarinos, que utilizam o corpo, né, para poder ganhar o seu sustento. Também os atores que gostam de interpretar cenas. Eu coloquei aqui como exemplo o Michael Phelps, que foi o maior medalhista olímpico, e a sua habilidade à natação, né, que é um dos melhores do mundo na natação. Hoje já aposentado, mas é um dos melhores do mundo, certo? Nós temos a linguística, que é a habilidade de lidar com palavras para expressar ideias, memorizar o que se fala, gosta de saber como falar, usa a linguagem para representar o mundo e a inteligência responsável pela comunicação. Então a linguística está ligada a pessoas que gostam de se expressar, que gostam de falar, que gostam de escrever, que gostam de ler, certo? Geralmente vão ser os políticos que se expressam, né? Eles sabem falar, apesar de a gente não gostar muito do seu discurso, mas eles têm essa inteligência.
Os professores que passam o dia todo ensinando, né? Os jornalistas que têm que escrever matérias, vendedores que têm que saber vender o seu produto, atores que escrevem diversos livros, tá bom? Grandes escritores que eu coloquei aqui é o Rodrigo Constantino, né? Porque ele se encaixa em tudo aqui, ele é um dos maiores comentaristas sobre política, é um professor, também é jornalista, é um vendedor porque tem a sua biblioteca virtual e ele é um dos maiores atores, escritores de livros que nós temos no Brasil, que fala sobre política, entre outros assuntos também. Então vale a pena acompanhar ele. Na musical, são pessoas que se dão bem com música, que sabem cantar, que sabem escrever música, que conseguem identificar o tom das músicas, né? Pessoas que compõem, que gostam de ouvir música, uma melodia e não esquece mais, né? Sabe tocar algum tipo de instrumento. Então isso tem a inteligência musical. Eu coloquei aqui como exemplo, né, um dos maiores compositores, Beethoven, que inclusive chegou a ficar surdo, mas isso não impediu dele continuar os seus trabalhos. A interpessoal é a habilidade que as pessoas têm de se relacionar com o outro. São pessoas que gostam de trabalhar em grupo, que gostam de estar com alguém para poder expressar opiniões e juntos elaborar algum tipo de ação. Então são pessoas que se dão bem com o público. Geralmente vão ser os psicólogos, que gostam de sempre conversar com seus clientes, né? Os advogados também, os assistentes sociais que trabalham com pessoas, apresentador de televisão, porque ele tem que se dar bem com o seu público, e administradores de empresa, porque eles precisam trabalhar em equipe. Eu coloquei aqui como maior exemplo dessa inteligência o Silvio Santos, porque ele sabe muito bem trabalhar com o público e ele gosta de estar presente no meio do povo. A intrapessoal é a capacidade de relacionamento consigo mesmo, saber se entender, gostar de passar tempo sozinho, compreender os próprios sentimentos, relacionado com a autoestima. A intrapessoal é a inteligência baseada na capacidade de você se entender, né? Gosta de estudar sozinho, né? Gosta de procurar saber sobre informações sobre a sua própria vida, né? Que geralmente vão ser também psicólogos, né? E filósofos, certo? Que gostam de pensar sobre si mesmo. Coloquei aqui como exemplo Platão, que foi um dos maiores filósofos que existiu no mundo, né? E ele gostava sempre de ficar mais tempo sozinho. A naturalista, né, que são a inteligência voltada à natureza, pessoas que se dão bem com plantas, né, que conhecem todo tipo de planta, que conhecem todo tipo de animais, né, que gostam de trabalhar com animais, né, de cuidar de animais e de se relacionar com a natureza, tá bom? Então são os veterinários, biólogos, zoólogos que trabalham com animais, os botânicos que trabalham com plantas. Eu coloquei aqui como maior exemplo, né, o Richard Rasmussen, que é um dos maiores biólogos do Brasil, que você já deve ter visto algum vídeo dele com algum tipo de animal ou planta e ele conhece bastante sobre esse assunto. E por último nós temos a existencial, que é uma inteligência ainda não comprovada, mas em pouco tempo será incluída, certo? Ela é bem parecida com a intrapessoal, só que a diferença dela é relacionada a assuntos espirituais. Certo? A pessoa saber de onde veio, para onde nós vamos, certo? São pessoas que estudam bastante a Bíblia e gostam de respostas que envolvam a teologia, que envolvam a pessoa de Deus, certo? Vão ser os teólogos ou pastores, sociólogos, filósofos também, que vão ter esse tipo de inteligência. Eu coloquei como exemplo Martinho Lutero, né? Porque ele foi um dos principais cristãos na sua época e ele sempre gostava de buscar informações sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Deus, certo? Teve muitos conflitos, né? Recebeu ameaça de morte, mas mesmo assim ele ficou convicto das suas crenças, daquilo que acreditava na palavra de Deus, tá bom? Gardner diz: cada ser humano tem uma combinação única de inteligência. Esse é o desafio educativo e fundamental. Ou seja, você vai ter uma inteligência predominante, mas você vai ter outras que vai ser em pouca porcentagem, você vai formar a sua combinação, certo? Sempre vai ter uma mais dominante, uma outra bem próxima de ser dominante e outras com pouca porcentagem. Aí eu coloquei um teste para vocês poderem fazer, né? Para poder identificar qual é a sua inteligência. É um teste bem legal, realmente identifica qual é a sua inteligência se você fizer ele corretamente, tá bom? Eu vou explicar aqui como é que se faz. Você vai ter que numerar cada grupo de 0 a 6, sendo que 6 é a característica que mais se identifica em você e 0 a que se menos identifica. Então você vai fazer uma escala de 6 a 0. No meu caso eu coloquei 6 aqui, eu sempre quero saber como as coisas funcionam. A que está mais próximo de 6 é o 5. Então minhas melhores ideias surgem em uma caminhada ou corrida. E assim você vai até o 0, sendo 6
a que você mais se identifica, e 0 a que você menos se identifica. E assim você vai fazer em todos os grupos. No final você vai passar o resultado para essa tabela que está na atividade de vocês, certo? Aqui tem 0,5. Qual número eu coloquei na questão 5? Então você vai vir ver aqui, na questão 5 eu coloquei o número 6. Então vou aqui colocar o 6. Que número eu coloquei na questão 2? Eu vou vir aqui olhar, na questão 2 eu coloquei o número 3. Então quando chegar aqui eu vou colocar o número 3. E assim vai até todos os grupos, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Todos os grupos você vai colocar o número correspondente. No final você vai somar total do A. Você vai somar o 5, o 11, o 15, o 23 e o 31. Os números que vocês colocaram. Vocês vão somar e colocar o resultado aqui. Aquele que der o maior resultado será a sua inteligência dominante. No meu caso aqui, a inteligência dominante foi 23 pontos, não o item D, que é a linguística. A que ficou bem próximo, 22, que foi a sinestésica, certo? E realmente eu tenho esses dois tipos de inteligência, que é a linguística e a sinestésica. Tá bom? Então você vai identificar qual é a sua e colocar o resultado aqui embaixo, na atividade. Todo mundo tem capacidade para desenvolver todas as inteligências, mas obviamente cada pessoa tem mais facilidade com uma outra aptidão. Dá para você ter um pouco de cada um, mas sempre vai ter uma mais dominante, certo? O mercado de trabalho está começando a valorizar profissionais com aptidões diferenciadas. Então é importante você se capacitar, se desenvolver a sua inteligência, porque o mercado está exigindo pessoas que tenham criatividade, capacidade de melhorar o ambiente de trabalho e conseguir bons resultados. Então é importante você saber qual é a sua inteligência e procurar a profissão que se encaixe dentro da sua inteligência, certo? Então se você tem a capacidade de se expressar bem, de propor opiniões, né? Então uma ideia é você ser professor. Ou você vai querer ser um psicólogo. Um psicólogo não tem tanto essa questão de se expressar para grandes públicos. Ele gosta de trabalhar individual com uma pessoa ou duas no máximo, certo? Então você tem que saber identificar bem qual é a sua inteligência para poder entrar no mercado de trabalho, tá bom? Então essa foi a nossa aula, certo? Até a nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre inteligência. Na atividade 4 de vocês é sobre a questão do padrinho. Então vocês precisam na área do padrinho. Eu já mandei quais são o país do seu padrinho, você precisa colocar lá o país do seu padrinho e responder as perguntas que tem lá, como capital, comida favorita, um país vizinho, e no final fazer a carta, certo? Então vocês façam a carta corretamente, dentro dos padrões, para poderem receber a presença, tá bom? Então essa é a nossa aula, tá bom? Até a próxima, e em breve a gente vai estar juntos, reunidos, e assim podemos trabalhar melhor, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.